Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em Cariacica, o Vasco vence o Volta Redonda por 2-1, encaminha sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, vitória importante em questões de classificação. Vou falar dessa partida que não me agradou, a forma que o Vasco se comportou em campo, principalmente na marcação. E depois do like aí, depois de vocês compartilharem aí, depois de vocês mostrarem para seus amigos, se vocês gostarem do vídeo, dá aquela moral e se inscreve aí no canal. Então, galera, falando especificamente sobre a partida, pelo campeonato, a gente sabe que o Campeonato Carioca para o vascaíno hoje não interessa muito. Mas para a classificação para a Copa do Brasil de 2024, de 2025, passou a ter uma importância. Então, vitória de hoje valeu mais por isso do que pela classificação em si. O Vasco não está classificado, como eu falei, o Vasco encaminha sua classificação em semifinais, numa partida muito fraca do Vasco, o desempenho do Vasco muito ruim. O Vasco não correspondeu à expectativa da torcida que lotou o estádio Kleber Andrade para mostrar um futebol de pegada, um futebol competitivo, contra uma equipe que já estava praticamente fora aí de qualquer possibilidade de classificação. Qualquer possibilidade de classificação, o Volta Redonda já não tinha mais. Então era uma partida para o Vasco se firmar de vez. Depois da vitória de 4-2, boa vitória contra o Botafogo, era para o Vasco hoje deslanchar, vencer 3-0, 2-0 seguro, mas foi um 2-1 complicado, porque o Volta Redonda teve mais finalizações que o Vasco, 20-11, no gol foram 6-5, o Volta Redonda teve 2 bolas na trave, uma quase que o Léo faz um gol contra, então o Vasco hoje correu muito risco de chegar na última rodada dependendo de tropeço do Botafogo. Então o Vasco hoje consegue vencer com 2 jogadas de bola parada, na genialidade do Payet, no primeiro gol do Zé Gabriel, que foi meio a tônica do primeiro tempo, né? O Vasco só aparecia para jogar de fato, abrir espaço, clareava o jogo quando o Payet resolvia aparecer, porque o Vasco estava um time muito previsível. Jogada pelas pontas, pela ala esquerda, pela ala direita com Puma Rodrigues e com o Piton, e o Vasco sempre buscando o Verratti no meio da área, o Verratti sempre muito bem marcado, porque essa é uma jogada principal do Vasco. Gostei também do Galdamés, que deu um passe para o Puma fazer o gol do Vasco, abriu o placar no primeiro tempo, porque o Puma chuta com o tornozelo esquerdo. Então o Vasco, mesmo jogando pior que o Volta Redonda, ainda fez um primeiro tempo melhor que o segundo. O segundo tempo foi o grande problema do Vasco na marcação, porque o Vasco abre o placar com o Zé Gabriel no primeiro tempo, e no segundo tempo o Vasco volta desligadão. O Volta Redonda começa a tomar conta do jogo, começa a finalizar tudo que é bola de fora da área, o Volta Redonda chuta. Começa a cruzar a bola sem parar, começa a ter bola parada para cruzar na área do Vasco, começa a ter escanteio toda hora, e o Vasco correndo um sério risco de sofrer o gol de empate, e é assim que acontece o gol de empate. Um cruzamento pela esquerda que o MV entra entre o Medel e o Léo, cabeceando livre na pequena área para fazer o gol de empate, merecido, não tem como falar qualquer coisa diferente, porque só uma equipe tentava vencer o jogo, ou pelo menos empatar, tentava ir para cima, que era o Volta Redonda. O Vasco perdeu um gol incrível com o David, jogada mais uma vez na genialidade do Payet, mete uma bola na cara do gol para o David, e o David, com a sua deficiência enorme de finalização, demora, pensa e chuta em cima do goleiro. É uma deficiência do David, é um jogador que a gente sabe que briga, que é um jogador que quer, mostra vontade, mas tem essa deficiência. Para um atacante é uma deficiência muito séria, ele não foi titular no São Paulo, não foi titular no Inter, não foi à toa. Então escancarou essa deficiência do Vasco fazer gol o David, então o Volta Redonda se sentiu confiante para ir para cima e tentar empate, e assim empata, e o Vasco nervoso, o Volta Redonda ainda assim tentando virar o jogo, o Volta Redonda que tenta talvez uma classificação entre os 8 para tentar jogar a Taça Rio, talvez, e garantir também vaga na Copa do Brasil. Então, para o Volta Redonda também não era um jogo desinteressante, não, era um jogo importante. E o Volta Redonda vai para cima, como eu falei, tendo as principais chances, tendo mais ímpeto ofensivo, mas as mudanças ajudam um pouco, né? Que entra o Adson, entra o Esforça e entra o Rossi já na reta final do jogo, além do Matheus Carvalho. Mas essa entrada do Esforço eu gostei, porque ele mostrou que tem estrela. No primeiro escanteio batido pelo Verratti, ele já disputa a bola, que sobra para o nosso centroavante matador Verratti, que faz o gol da vitória, 2-1. Então, já mostrou estrela, gostei da movimentação do Esforço, roubou uma bola no ataque ali na intermediária de ataque, deixou o Adson, que tomou a decisão errada, ele era para... achou o Verratti, que era para, na verdade, cruzar para o Payet, ou talvez o Adson tocar para o Payet entrando. Então essa jogadinha de ataque do Vasco aí falhou, o Verratti consegue a finalização para fora, uma finalização ruim do Verratti, mas ele fez o nosso gol da vitória, foi importante hoje na partida também. Então o Vasco termina a partida
experimentando novos jogadores, o esforço estreando, o Adson mais uma vez ganhando uma chance, mas no geral, galera, assim, o Vasco é muito previsível. O Vasco é um time que chega pelos lados até bem. O Payet, quando tem o seu ímpeto ali de abrir o jogo, de clarear o jogo, ele sempre acha boas opções. Ele é craque, jogadoraço, nível de futebol europeu. E é isso, o Vasco se resume a isso. Jogadas pelos lados, com os dois alas, ou... O Vasco tem jogado com alas, né? Não tem jogado mais com pontas. Então é Puma, ou é Paulo Henrique, e é Piton pelos lados, tentando achar o Verratti, ou de repente a bola sobrar pro Payet de fora da área, ou sobrar pro David. E é essa a jogada do Vasco. O Vasco é um time previsível. O Vasco não tem jogadas que a gente vê o Vasco triangulando pelo meio, o Vasco fazendo infiltrações com de repente o Galdamez, que é um bom jogador, que é um jogador que pisa na área, que eu gosto. Então eu vi pouco isso do Vasco hoje. Vi mais contra o Botafogo, mas vi pouco hoje. O Vasco oscilando bastante nesse início de temporada ainda. Agora finaliza a Taça Guanabara contra a Portuguesa. Tem tudo para se garantir nas semifinais, né? Porque é só vencer. O Botafogo joga um jogo difícil contra o Fluminense, talvez brigando pelo título da Taça Guanabara. E é isso, o Vasco chega vivo na última rodada, na quarta colocação, já que o Nova Iguaçu estava vencendo a Portuguesa, não sei se terminou vencendo. Mas o Vasco chega vivo, dependendo só de si, isso é o mais importante. Semifinais do Carioca, galera, é importante o Vasco estar numa final, o Vasco ganhar um título. Mas, cara, esse Campeonato Carioca, a própria Ferg não valoriza, a gente também não tem que dar esse valor todo para a competição. Então eu acho que o Vasco se classificando para as semifinais, fazendo partidas competitivas e disputadas nas semifinais ou nas finais se chegar, já vale pra gente, o título fica em segundo plano. Eu vi um rapaz na ESPN dizer que os clássicos, os nomes, o Fla-Flu, o Vasco e Flamengo, o Grenal, o Palmeiras e Corinthians, eles estão maiores que os próprios títulos estaduais, então é uma coisa muito preocupante. Eu parei para pensar a respeito disso, tem acontecido isso mesmo, principalmente no Rio, da desvalorização do estadual. E é triste, né, cara? A gente que teve sempre vontade de vencer o estadual por ser um campeonato charmoso, vive esse momento tenebroso aí de organização do Campeonato Carioca. É isso, galera. Vasco Portuguesa no próximo domingo, todos os jogos no mesmo horário. É isso, espero que o Vasco classifique. Saudações vascaínas sempre. Fui!